Você está perdendo alguém que jurou que nunca perderia. Aquela pessoa que você achava que era para sempre, que você orou tanto para ter, que você tinha certeza que era a vontade de Deus. E agora tudo está desmoronando, o relacionamento está acabando, a distância está aumentando. E você não entende. Você ora, você chora, você implora para Deus não deixar isso acontecer. Mas quanto mais você tenta segurar, mais escorrega pelas suas mãos. E você se pergunta, Deus, por quê? Se foi o Senhor que me deu essa pessoa, por que agora está tirando? E hoje eu vim te dizer uma verdade que pode doer, mas também pode te libertar. Às vezes, Deus não está tirando porque quer te punir. Ele está tirando porque quer te proteger. Ele está fechando essa porta porque do outro lado tem destruição. Ele está te afastando dessa pessoa porque ela não é quem você pensa que é, ou porque você não é quem precisa ser ainda. E Deus, na sua infinita sabedoria, vê o que você não vê, sabe o que você não sabe, e age antes que seja tarde demais. E eu sei que é difícil aceitar, porque quando você ama alguém, quando você investiu tempo, energia, sonhos naquela pessoa, largar parece impossível. Você se apega, você luta, você tenta convencer Deus que está errado, mas Deus não erra. E se Ele está tirando, é porque há algo que você precisa ver, algo que você precisa entender, algo que só vai fazer sentido quando você olhar para trás e perceber que Deus te salvou. Então, hoje eu vou te mostrar 7 sinais de que Deus está te tirando de um relacionamento. E quando você identificar esses sinais na tua vida, não lute mais, não resista, não force, porque lutar contra Deus é perder sempre. E às vezes a maior bênção é Deus te livrar do que você achava que era bênção. Vamos aos 7 sinais. O primeiro sinal é, você perde a paz quando está com essa pessoa. E paz não é apenas ausência de briga. Paz é aquele descanso profundo na alma. É aquela sensação de que está tudo bem, de que você está no lugar certo com a pessoa certa. Mas quando Deus está te tirando de alguém, a primeira coisa que vai embora é a paz. E você começa a sentir um desconforto inexplicável, uma inquietação constante, uma ansiedade que não consegue identificar de onde vem. Você pode até estar sorrindo por fora, pode até estar postando fotos felizes, mas por dentro tem algo gritando que não está certo. E você ignora, você abafa, você finge que não sente, porque você não quer aceitar que talvez Deus esteja tentando te falar algo através dessa falta de paz. Colossenses 3, versículo 15 diz: "E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vosso coração." Domine. A paz de Cristo precisa dominar. E se ela não está dominando, se você está vivendo em conflito interno constante, esse é o primeiro alerta. Filipenses 4, versículo 7 fala sobre a paz que excede todo o entendimento. Você não consegue explicar, não consegue racionalizar, mas você sabe que algo não está certo. E Deus usa essa falta de paz como um alarme espiritual, como um sinal vermelho dizendo: para, olha, presta atenção. E você precisa escutar, porque muitas pessoas ignoram a falta de paz e depois colhem destruição, casam sem paz, continuam relacionamentos sem paz e pagam um preço altíssimo por ignorar o que Deus estava tentando dizer. Então, se você está num relacionamento e não tem paz, não force. Não tente convencer seu coração de que está tudo bem quando Deus está dizendo que não está, porque a paz não mente. E quando ela vai embora, é porque Deus está te chamando para sair. O segundo sinal é: portas começam a fechar inexplicavelmente. Você tenta marcar um encontro e sempre tem algo que impede. Você tenta avançar no relacionamento e sempre aparece um obstáculo. Você planeja um futuro juntos e as circunstâncias conspiram contra. E você fica frustrado. Você acha que é o diabo atrapalhando. Você ora contra as forças do mal. Mas e se não for o diabo? E se for Deus? E se ele estiver fechando portas porque não quer que você entre? Apocalipse 3, versículo 7 diz: "O que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre." Deus tem autoridade sobre portas. E quando ele fecha, não adianta você forçar, não adianta você chorar, não adianta você fazer promessas, jejuns, vigílias tentando abrir o que Deus fechou. Porque se Deus fechou, é porque do outro lado tem algo que te destruiria, e ele te ama demais para te deixar entrar. Pensa na história de Balaão em Números 22. Ele estava indo num caminho que Deus não aprovava, e no meio do caminho, a jumenta parou, e Balaão bateu nela, 1, 2, 3 vezes, porque ele não entendia por que ela não andava, mas a jumenta via o que Balaão não via. Um anjo com espada desembainhada pronto para matar Balaão. E quando Deus finalmente abriu os olhos de Balaão, ele entendeu. A jumenta não estava sendo teimosa, estava salvando a vida dele. E talvez seja isso que está acontecendo contigo. Deus está fechando portas, está criando obstáculos, está impedindo que você avance.
Não porque ele quer te frustrar, mas porque ele vê o que você não vê. E do outro lado dessa porta tem destruição, tem dor, tem algo que vai te quebrar de uma forma que você não vai se recuperar. Então ele fecha, e você precisa agradecer, não reclamar. O terceiro sinal é: Deus te afasta fisicamente dessa pessoa. De repente, um de vocês precisa se mudar, ou surge uma oportunidade de trabalho em outra cidade, ou as circunstâncias da vida criam distância, e você acha que é coincidência, mas não é. Deus está usando circunstâncias naturais para criar separação, porque ele sabe que você não tem força para se afastar sozinho, então ele faz por você. Atos 17, versículo 26 diz: De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus determina onde você mora, quando você mora e por quanto tempo. E se ele está te movendo, se ele está criando distância física entre você e alguém, presta atenção, porque Deus não move pessoas à toa. Ele move com propósito. E eu sei que dói, porque você ama essa pessoa, você quer estar perto, e a distância parece um castigo, mas talvez seja proteção, porque enquanto vocês estão perto, você não consegue pensar direito, não consegue ouvir Deus, não consegue ver as coisas com clareza. Mas quando Deus cria distância, quando ele te tira daquele ambiente, daquela proximidade, é como se uma névoa levantasse, e você começa a ver coisas que não via antes, começa a perceber sinais que ignorava, começa a ouvir Deus com clareza. Então, se Deus está te afastando fisicamente de alguém, não lute contra. Não force uma aproximação que Deus está impedindo, porque a distância que dói hoje pode ser a proteção que te salva amanhã. O quarto sinal é: você começa a ver coisas que antes ignorava. De repente você percebe atitudes que sempre estiveram lá, mas você não queria ver. Palavras que te machucavam, mas você desculpava. Comportamentos tóxicos que você justificava porque estava apaixonado. Mas agora é como se Deus tirasse uma venda dos seus olhos. E você vê, e o que você vê te assusta. Provérbios 4, versículo 23 diz: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não é fechar para todo mundo, é ter discernimento, é proteger de quem pode te destruir. E Deus, quando quer te tirar de alguém, começa a te mostrar o que você precisa ver. Ele abre teus olhos, ele te dá discernimento, ele revela o caráter real da pessoa. E você pode até resistir no começo, pode tentar ignorar o que está vendo, pode tentar justificar, mas Deus não vai parar de te mostrar. Ele vai continuar revelando até que você não consiga mais negar, até que você seja forçado a admitir: essa pessoa não é quem eu pensava que era, esse relacionamento não é o que eu achava que era. E Deus estava certo o tempo todo. Tem pessoas que escondem muito bem quem realmente são. Elas sabem o que dizer, sabem como agir, sabem como te conquistar. Mas com o tempo, a máscara cai, e Deus, na sua misericórdia, faz questão de que a máscara caia antes de você se comprometer para sempre, antes de você casar, antes de você se amarrar, porque Ele te ama demais para te deixar preso com alguém que vai te destruir. Então, se você está começando a ver coisas na pessoa que te incomodam, que te assustam, que contradizem tudo que ela dizia ser, não ignore. Deus está te mostrando. E quando Deus mostra, você precisa ter coragem de enxergar. O quinto sinal é: pessoas sábias ao teu redor começam a te alertar. Seus pais te dizem que não estão em paz. Seus amigos de confiança te falam que estão preocupados. Seu líder espiritual te questiona sobre esse relacionamento e você se irrita. Você acha que eles não entendem, que eles não sabem o que vocês têm, que eles estão sendo negativos, críticos, invejosos. Mas e se eles estiverem certos? Provérbios 15, versículo 22 diz: Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com os muitos conselheiros se confirmarão. Deus não fala só direto com você, Ele também fala através de pessoas sábias que Ele colocou na sua vida. E quando várias pessoas que te amam, que te conhecem, que têm maturidade espiritual, começam a te alertar sobre a mesma coisa, você precisa escutar, porque talvez elas estejam vendo o que você, cego de paixão, não consegue ver. E eu não estou dizendo para você obedecer todo mundo, nem todo conselho é de Deus. Mas quando são pessoas que realmente se importam contigo, que não têm nada a ganhar ou perder com tua decisão, e elas estão te alertando, não ignore, porque Deus pode estar falando através delas. E você, teimoso, tapando os ouvidos, vai aprender do jeito mais difícil o que poderia ter aprendido ouvindo.
Tem gente que casa contra o conselho dos pais, contra o alerta dos amigos, contra a orientação do pastor. E anos depois volta dizendo: vocês estavam certos, eu deveria ter escutado. Mas aí já é tarde, já casou, já tem filhos, já está preso. E o que poderia ter sido evitado vira uma cicatriz que carrega para sempre. Então, se Deus está te tirando de alguém, Ele vai usar pessoas ao teu redor para te confirmar isso. Presta atenção, escuta e tenha a humildade de aceitar que talvez você esteja errado e eles estejam certos. O sexto sinal é: a presença de Deus fica fraca quando você está com essa pessoa. Você não consegue orar direito. Você não tem vontade de ler a Bíblia. Você não quer ir para a igreja. E quando vai, não sente nada. É como se Deus estivesse distante e você acha que o problema é você, que você está frio espiritualmente, que está em pecado. E pode até estar, mas muitas vezes o problema não é você, é o relacionamento. 2 Coríntios 6, versículo 14 diz: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Jugo desigual não é só crente com descrente. É qualquer relacionamento onde a outra pessoa te puxa para longe de Deus, ao invés de te aproximar. E quando você está num relacionamento assim, a presença de Deus se afasta, não porque Deus te abandonou, mas porque você escolheu algo que compete com Ele. E você pode até tentar equilibrar, pode tentar servir a Deus e manter o relacionamento, mas não funciona, porque ou você escolhe Deus, ou você escolhe a pessoa. E se você tem que escolher entre Deus e alguém, a escolha já está feita, porque quem te ama de verdade não te afasta de Deus, te aproxima. Então, se você está num relacionamento e sente que Deus está distante, para e pensa: será que não é o relacionamento que está criando essa distância? Será que você não está colocando alguém no lugar de Deus? Porque quando Deus sente que está sendo substituído, Ele se afasta, não por birra, mas para te fazer sentir falta dele, para te fazer perceber que sem Ele, nada vale a pena, nem mesmo o amor da sua vida. O sétimo e último sinal é: você sente um vazio mesmo estando com a pessoa. Vocês estão juntos, conversam, saem, se abraçam, mas tem algo faltando, tem um vazio que você não consegue preencher. E você tenta, você se esforça, você faz tudo certo, mas o vazio continua, porque aquela pessoa não foi feita para preencher você. E quando Deus quer te tirar de alguém, Ele retira a satisfação que você sentia. Ele tira aquela sensação de completude, e você fica com um vazio proposital para te fazer buscar nele o que está tentando buscar nela. Agostinho disse: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Você foi feito para Deus. E enquanto tentar preencher com outra pessoa o vazio que só Deus pode preencher, você vai viver insatisfeito. E às vezes Deus precisa tirar a pessoa para você finalmente entender que ela nunca foi a resposta. Ele sempre foi. E eu sei que é doloroso perceber isso, porque você investiu tanto, acreditou tanto, sonhou tanto, e aceitar que aquela pessoa não é para você parece o fim do mundo. Mas não é. É o começo de algo melhor. Porque quando Deus tira, não é para te deixar vazio para sempre. É para preencher com algo melhor, com alguém melhor, ou com Ele mesmo, que é mais do que suficiente. Então, se você identificou esses 7 sinais na tua vida, para de lutar, para de insistir, para de tentar convencer Deus que você sabe mais que Ele, porque você não sabe. Ele vê o fim desde o começo. E se Ele está te tirando, é porque te ama, é porque tem algo melhor, é porque quer te proteger. Então solta, entrega, confia e deixa Deus trabalhar. Agora vamos orar. Se você está passando por isso, se Deus está te tirando de um relacionamento e você está sofrendo, vamos entregar nas mãos dele. Pai Celestial, eu venho diante de ti com o coração partido. Senhor, dói. Dói muito aceitar que talvez essa pessoa não seja para mim. Dói perceber que o Senhor está fechando essa porta. Dói sentir que estou perdendo alguém que eu jurei que era para sempre. Mas hoje, eu escolho confiar. Eu escolho crer que o Senhor sabe o que faz. Eu escolho descansar na certeza de que se o Senhor está tirando, é porque me ama. Senhor, perdoa-me por ter lutado tanto contra ti. Perdoa-me por ter ignorado os sinais. Perdoa-me por ter tapado os ouvidos para os alertas. Perdoa-me por ter forçado portas que o Senhor fechou. Eu estava errado. Eu achei que sabia mais que o Senhor, mas eu não sei. O Senhor vê o que eu não vejo. O Senhor sabe o que eu não sei. Pai, eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Eu solto. Eu paro de segurar. Eu paro de lutar. Porque eu confio que o Senhor tem algo melhor. Eu confio que essa dor não é para sempre. Eu confio que o Senhor está me protegendo, não me punindo. Senhor, cura meu coração. Cura as feridas que esse relacionamento deixou. Cura as expectativas quebradas. Cura os sonhos desfeitos.
e me ensina a buscar em Ti o que estava buscando nela, porque só o Senhor pode me preencher completamente. Só o Senhor pode me satisfazer de verdade. E, Senhor, se for da Tua vontade, traz no Teu tempo a pessoa certa, aquela que o Senhor preparou, aquela que vai me aproximar de Ti, não me afastar, aquela que vai somar, não dividir. Mas até lá, ensina-me a estar completo em Ti, a não precisar de ninguém para ser feliz, porque o Senhor é mais do que suficiente. Obrigado porque o Senhor não me deixa seguir em caminhos que me destroem. Obrigado porque o Senhor me ama demais para me deixar com quem não é para mim. Obrigado porque essa dor tem propósito. E no fim, eu vou olhar para trás e agradecer por ter me livrado. Em nome de Jesus, amém.